A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um momento da nossa leitura bíblica para a glória de Deus. E hoje iremos meditar em Deuteronômio, capítulo 28 e 29, e Marcos 14, dos 54 ao 72. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia de leitura. Aleluia, iremos meditar agora em Deuteronômio 28, bênçãos para os obedientes. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu estou dando hoje, Deus fará com que seja mais poderoso do que qualquer outra nação do mundo. Aleluia, obedeça ao Senhor Deus e Ele dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhe muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelha. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus o destruirá na presença de vocês. Eles atacarão junto em ordem, mas fugirão para todos os lados. Aleluia, em desordem. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizer e lhe dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que seja o único povo, o povo escolhido, como prometeu como juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês, e eles lhe dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados. Deus, aleluia, abrirá o céu, onde guarda as suas riquezas, as suas ricas bênçãos, e lhe dará chuva no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje estou dando a vocês, Ele fará com que fique no primeiro lugar entre as nações e não no último. E fará também com que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 13, perdão, igreja. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor que hoje estou dando a vocês, Ele fará com que fique no primeiro lugar entre as nações e não nos últimos. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desvie desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado e nem para o outro, e nunca adorem e nem sirva a outros deuses. Castigo para os desobedientes. Porém, se vocês não derem atenção o que o Senhor nosso Deus está mandando, aleluia, e não obedecerem às suas leis, aleluia, aos seus mandamentos que estou dando hoje, vocês serão castigados com a seguinte maldição. Deus os amaldiçoará nas cidades, nos campos. Deus os amaldiçoará, aleluia, dando pequenas colheitas de trigo e de cevada e pouco alimento. Deus os amaldiçoará, dando-lhe poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gado e de ovelha. Deus os amaldiçoará em tudo o que fizerem. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldade, Ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. O Senhor castigará com doenças e mais doença, até que todos morram na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Ele o castigará com doenças contagiosas, infecção, inflamação e febre. Mandará secas e vento muito quente e fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram.
não haverá chuva e o chão aleluia, o chão ficará duro como ferro. Em vez de chuva, o Senhor Deus mandará pó e areia sobre a terra, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão junto em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Vocês morrerão e o corpo de vocês servirá de comida para as aves e para os animais ferozes, e ninguém os enxotará. O Senhor Deus castigará vocês com tumores, como fez com os egípcios. Vocês sofrerão de úlceras, chagras e coceiras sem cura. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como cego, apalpando o caminho. Vocês fracassarão em tudo o que fizerem, serão perseguidos e explorados a vida inteira, e não haverá ninguém que os socorra. Você contratará casamento, mas outro homem terá relação com a moça. Você construirá uma casa, mas não morarão nela. Plantará uma parreira, mas não colherá as uvas. Você verá o seu gado sendo morto, mas não comerá da carne. Verá outros levar embora o seu jumento, e estes não serão devolvidos. Os inimigos levarão as suas ovelhas, e não haverá ninguém para socorrê-lo. Na presença de vocês, estrangeiros pegarão os seus filhos e as suas filhas, e os levarão embora como escravo. Vocês morrerão de saudade dele, mas não poderão fazer nada para trazê-los de volta. Estrangeiros virão e levarão os cereais com que tanto trabalho vocês plantaram e colheram. Todos os dias vocês serão maltratados e perseguidos, e ficarão loucos por causa dos maus tratos que vão receber. O Senhor Deus os castigará com tumores incuráveis, nas pernas, na ponta dos pés, até a cabeça. O corpo de vocês ficará coberto de ferida que nunca sara. O Senhor Deus levará todos vocês junto com o rei que tiver escondido para um país estrangeiro, que nem vocês e os seus antepassados conheciam. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra. Os povos do país para onde o Senhor os levará ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Eles farão mal e zombarão de vocês. Vocês plantarão muitas sementes, mas a colheita será pequena, porque os gafanhotos acabarão com tudo. Vocês farão plantações de uvas, aleluia, cuidarão dela, mas não colherão as uvas e nem beberão do vinho, pois os bichos acabarão com as plantas. No país inteiro haverá muitas oliveiras, mas vocês não terão azeite para se ungirem, pois as azeitonas cairão, aleluia, das árvores antes de ficarem maduras. Vocês terão filhos e filhas, mas estrangeiros levarão como prisioneiro. Os gafanhotos destruirão todas as árvores e todas as plantas da terra de vocês. Os estrangeiros que moram no meio de vocês ficarão cada vez mais poderosos, ao passo que vocês ficarão cada vez mais fracos. Eles emprestarão a vocês, mas não tomarão emprestado de vocês. Eles ficarão no primeiro lugar entre as nações e vocês ficarão no último. Fim do segundo discurso de Moisés. Moisés disse ao povo: todas essas maldições cairão sobre vocês e os perseguirão até os destruírem completamente, pois vocês não deram atenção, aleluia, ao que o Senhor nosso Deus disse, e não obedeceram às leis e os mandamentos que deu a vocês. Essas desgraças serão para sempre, a prova que Deus castigou vocês e os seus descendentes. O Senhor lhe dará tudo o que é bom, mas se vocês o seguirem com alegria e gratidão, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês. Vocês o servirão com fome e com sede, sem roupa e precisando de tudo. Deus tratará vocês com crueldade até os destruir. O Senhor Deus fará vir contra vocês de longe, lá do fim do mundo,
um povo estrangeiro que fala uma língua que vocês não entendem. Eles os atacarão como uma águia. São gente cruel, que não respeita os velhos e nem tem pena dos moços. Eles vão devorar todo o seu gado e todas as suas colheitas, e vocês morrerão de fome. Eles não deixarão para vocês nem cereais, nem vinho, nem azeite, nem crias de vacas e de ovelhas. Cercarão as cidades onde vocês moram até que caia as muralhas altas e fortes em que vocês confiavam. Todas as cidades da terra que o Senhor nosso Deus lhe deu, serão cercadas pelo inimigo. O cerco será terrível. Os moradores da cidade ficarão tão desesperados que comerão os próprios filhos que Deus lhe deu. A situação será tão terrível que não haverá nada para comer. Até o homem mais educado e carinhoso ficará tão desprezado que comerá os próprios filhos, e serão tão mal que não repartirá carne com os irmãos, e nem com a sua querida mulher, nem com os outros filhos. A situação será tão terrível que até a mulher mais delicada e carinhosa, que nunca precisou andar a pé quando saiu de casa, ficará tão desesperada que comerá às escondidas seu bebê recém-nascido, e a placenta também. Ela será tão má que não dará nenhum pedaço para o seu querido marido e nem para os outros filhos. Se vocês não cumprirem todas as leis que estão escritas neste livro, se não respeitarem o nome do Senhor nosso Deus, esse nome que é glorioso, que causa medo, então Ele castigará vocês e os seus descendentes com pragas e com doenças terríveis, aleluia, e demorada. Ele o castigará com a mesma doença que castigou os egípcios, doenças que não tem cura e que impede, aleluia, que não tem cura e que deixa vocês com tanto medo. O Senhor mandará também doenças e pragas que estão escritas no livro da lei e o destruirá. Vocês que já foram tão numerosos como as estrelas do céu, ficarão um punhado de gente porque não obedeceram às ordens do Senhor nosso Deus. E assim como o Senhor tinha prazer em abençoá-lo e fazer com que aumentasse em número, assim também terá prazer em castigá-los e destruir. Vocês serão arrancados da terra que vão invadir e que vai ser de vocês. O Senhor Deus os espalhará por todos os países, de uma ponta do mundo à outra. Ali vocês adorarão deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. E também nesses países vocês não terão sossego e nem paz. O Senhor fará com que fique cheio de aflição, desespero e de medo. A vida de vocês estará sempre em perigo, dia e noite. O medo os acompanhará e vocês ficarão desesperados, aleluia, da vida. Vocês terão tanto medo e verão coisas tão terríveis que de manhã dirão: tomara que já fosse a noite. E ao cair da noite dirão: quem dera que já fosse o dia. O Senhor Deus o fará voltar em navios para o Egito, ainda que ele tenha dito que vocês nunca mais irão para lá. Aí vocês procurarão vender-se como escravo e escrava aos seus inimigos egípcios, mas ninguém vai querer comprá-los. Aleluia. Capítulo 29, o terceiro discurso de Moisés. Deus faz uma nova aliança com o povo. São estas condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moabe. Além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai, Moisés mandou reunir todo o povo. Então ele lhe disse: quando vocês estavam no Egito, viram o que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o povo, com todo o país. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Durante 40 anos ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo não ficaram gastas as roupas que vocês vestiram e nem as sandálias que calçavam. Vocês não tinham pão para comer e nem vinho ou cerveja para beber, mas Deus lhe deu tudo o que precisava, a fim de que ficasse sabendo que Ele é o Senhor nosso Deus.
Quando chegamos aqui em Moabe, aconteceu que Sião, rei de Hesbom, e hoje, rei de Baçã, saíram com seus exércitos para lutar contra nós. Nós o derrotamos, aleluia, e ficamos com as terras deles e repartimos entre as tribos de Ruben e Gade e metade da tribo de Manassés. Portanto, cumpra todas as condições desta aliança para que tudo o que fizerem dê certo. Hoje todos vocês estão aqui na presença do Senhor nosso Deus, os chefes das tribos, líderes e as autoridades, todos os homens, as crianças e as mulheres e todos os estrangeiros que moram no acampamento, até que cortam lenha e o que carregam água. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor nosso Deus jurou que ia fazer. Ele está fazendo esta aliança com vocês hoje para que sejam o seu povo escolhido e para que ele seja o Deus de vocês, conforme lhes prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês, que estão hoje aqui na presença do Senhor nosso Deus. É feita também com todos os descendentes que ainda vão nascer. Vocês lembrarão da nossa vida no Egito e lembrarão também dos países que atravessamos. Vocês viram os ídolos nojentos que os povos daqueles países adoraram, as imagens de madeira, de pedra e de prata e de ouro. Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor nosso Deus. Para abandonar os deuses daqueles povos, isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça este juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá, mesmo que continue na sua maldade. Isso causaria destruição de todos, aleluia, tanto os bons como os maus. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso, pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele, o castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro, e ninguém lembrará mais dela. O Senhor o separará das tribos de Israel e o castigará conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita neste livro da lei de Deus. No futuro, seus descendentes, os estrangeiros, aleluia, que virão dos países diante, verão os resultados e os desastres, aleluia, as doenças, aleluia, que o Senhor vai mandar a esta nação. O pai ficará no deserto todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantação e nem colheita, e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra, de Adama e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com ela. Portanto, no futuro, os outros povos perguntarão: por que Deus fez isso com este país? Por que ficou tão irado e furioso? E a resposta será: Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor Deus, aleluia, fez, que o Senhor nosso Deus, aleluia, dos seus antepassados fez quando os tirou do Egito. Eles o ajoelharam diante de todos os deuses e os adoraram, deuses cujo amor eles não haviam sentido, deuses que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. O Senhor Deus ficou irado com este povo, aleluia, por isso castigou o país dele com todas as maldições escritas neste livro. Ele ficou tão irado e tão furioso que os arrancou da terra que moravam e os jogou noutra terra onde estão morando agora. Há coisas que não sabemos e ela pertence ao Senhor nosso Deus, mas o que ele revelou é isto: a sua lei é para nós e para todos os nossos descendentes. Para sempre ele fez isso a fim de que obedecemos a todas as leis. Essa foi a nossa leitura do livro de Deuteronômio. Agora iremos meditar em Marcos, capítulo de número 14, dos versículos de número 54 ao 72. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo
com os guardas para se esquentar. O chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior estava procurando encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de condenarem à morte, mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentira contra ele, mas as suas histórias não combinavam uma com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentira. Eles diziam: nós ouvimos quando ele disse: vou destruir esse templo que foi construído por seres humanos em 3 dias e levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: você é o Messias, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Todo-Poderoso e descendo, aleluia, com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: não precisamos mais de testemunha, vocês ouviram esta blasfêmia contra Deus. Então o que resolvem? Todos estavam contra Jesus e aí condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriram o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi quem bateu em você? Adivinhe. E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro nega Jesus. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: eu não conheço, não sei o que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. E essa foi a nossa leitura de hoje. E que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.